A gente vai falar sobre Portlet, ok, pessoal? O objetivo dessa aula é passar um conhecimento básico para o pessoal do que seja Portlet, e para isso a gente vai falar o que é um Portlet e o ciclo de vida de Portlet. É claro que falar de Portlet ainda tem muitos outros temas, ok? Então a gente vai falar meio que conceitos básicos e vamos ver como criar um Portlet. O objetivo principal é que nos próximos vídeos eu vou fazer uma outra aula sobre criação de um projeto, ok? No caso, o projeto de gestão de contacto, em que o front-end vai ser com Portlet. Por exemplo, a gente fez um front-end na vez passada em que criamos REST API usando o post-menu na parte do front-end, até certo ponto, quando você faz uma requisição a partir do post-menu. O post-menu é que é o front-end. Então, dessa vez a gente vai criar as nossas próprias interfaces, nossos users interfaces, com parte web no caso, com Portlet, ok? Por essa razão estou a gravar uma videoaula já a parte ensinando, falando sobre o que é Portlet e como criar Portlet. Mas eu estou aqui tanto a falar sobre Portlet, o que é na verdade Portlet? Então, eu peguei algumas definições sobre Portlet, no caso peguei 3 definições e vamos tentar ver. Então, uma primeira definição de um Portlet, podemos dizer que Portlet é um componente web que produz um fragmento HTML numa página web. Ok? É uma definição bem simples e bem fácil de compreender. Eu posso dizer que também um Portlet é um componente visual independente que pode ser usado para disponibilizar informação dentro de uma página. Ok, pessoal? Não necessariamente você precisa ter a parte do Portlet preso com site. No caso, você pode arrastar e adicionar ou ver outra forma de como você pode adicionar o teu Portlet dentro de uma página. Provavelmente ainda não ficou tão claro do que seja Portlet, ok, pessoal? Então vamos tentar ver na terceira definição o que diz. Um Portlet é um componente para a web, ok? Gerado por um container, no caso tem aí o container do Portlet, ok? Que processa um pedido ou uma requisição vindo do cliente e gera a resposta dinamicamente e apresenta essa resposta para o cliente. Isso funciona mais ou menos como aquele conceito de request and response, em que o cliente faz uma solicitação para o servidor e o servidor analisa aquela informação. Como sabe que é uma informação dinâmica, ela passa essa informação para o container. No caso aqui você encontra o container do Portlet que ele vai analisar e depois vai tentar chamar o serviço, seja lá serviço do Lifer, seja lá se é serviços externos vindo de um REST, de um SOAP, depende muito, ok, pessoal? Então isso aqui acaba sendo mais ou menos a definição do que é Portlet. E os Portlets a serem construídos são baseados nas especificações que eu mencionei aqui, que é a especificação 168, 286 e a 362. Mas eu acredito que talvez ainda assim fica meio que epa, que é Portlet então? Toda hora me falar Portlet. Que é o Portlet? Faço como? Vejo como? Ok, pessoal, eu vou mostrar algumas imagens de como é possivelmente alguns Portlets e a gente vai criar os nossos Portlets para a gente poder tentar entender, ok, pessoal? Vou dar o seguinte exemplo. Nós temos uma página normal, ok? Uma página, vou abrir aqui uma página, por exemplo. Ok, temos aqui uma página, ok? E dentro dessa página você tem, por exemplo, aqui uma barra de pesquisa, tem o usuário logado, que no caso é a minha pessoa mesmo. Temos o Liferay, no caso que é a página, e aqui embaixo eu tenho um formulário. Esse formulário é um Portlet, quer dizer, o formulário foi adicionado nessa página, porque se você ver toda a barra ela azul, ele mostra aí um Portlet MVC Employer, quer dizer, eu adicionei esse formulário dentro da página. É como se você tivesse uma página normal e dentro dessa página você adiciona um componente, tipo um Portlet, e esse Portlet pode ter um formulário, pode ter uma lista já preparada, pode ter um método de pesquisa, pode ter o que você desejar. Então você pode adicionar uma outra funcionalidade dentro do teu Portlet, ou você pode criar sites ou portais com diferentes Portlets. Não necessariamente você tem que ter só esse formulário que eu meti aqui. Você pode ter um formulário, pode estar em cima uma barra de pesquisa. Então vai ser páginas montadas com diversos Portlets. E a gente, quando começar a criar os nossos, também vamos adicionar vários Portlets. Você pode adicionar um Portlet, pode adicionar mais de um Portlet. Eu poderia ter mais de um formulário adicionados nessa página. E a gente vai ver como fazer isso, ok, pessoal? Uma outra ideia que a gente pode ver sobre Portlet é no site do Liferay, por exemplo. O Liferay usa Portlet praticamente quase sempre. Em toda a parte do Liferay
um bom número aí, você dá para ver que é portlet, quer dizer, são sites montados ou arrastados, a gente vai ver. E quando a gente começar a ver no Liferay, você pode, por exemplo, ter aqui um site, e esse site ele permite fazer busca de algum outros sites. E aqui no lado direito você aparece os widgets. O widget é onde vão estar associados os nossos portlets. Os portlets que a gente cria vão estar associados nessa parte. E a gente pode categorizar os nossos portlets e depois arrastar. Se a gente vai arrastar, por exemplo, um blog, um conteúdo, alguma coisa, então vão estar mais ou menos separados como se fossem fragmentos pequenos. É por isso que eu disse que portlet é um componente web que produz um fragmento HTML. Então, pessoal, tem aqui um HTML que fica dentro de um portlet, ok, pessoal? Então, isso é minimamente as imagens que eu posso mostrar sobre portlet. Mas é claro que vai ficar muito mais claro. É claro que vai ficar mais claro. Epa, deu uma redundância aí. Vai ficar super fácil de entender quando a gente começar a fazer os nossos próprios portlets na prática, ok, pessoal? Então, vamos tentar ver agora um pouquinho do que é, qual é o ciclo de vida do portlet, ok, pessoal? Então temos aí os ciclos de vida do portlet. O portlet tem 6 ciclos de vida, que são conhecidos como init, render, actions, event, resource services e o destroy, ok? Vamos falar de cada fase que acontece aí no portlet, ok? Para a gente tentar entender minimamente, ok, pessoal? Então, uma das primeiras fases é a fase do init. Eu aqui juntei duas fases, meti o render e o init ao mesmo tempo. Tem a fase da inicialização ou a fase de render. É aquele momento que você instancia um objeto, ok, chamado init, e você pode definir o que é necessário para ser executado ou mostrado, depende muito do que você quer na parte inicial desse portlet. Então quer dizer que a parte de inicialização do portlet ela acontece apenas uma vez e normalmente é denominado pelo nome de init. Quer dizer, todos os portlets, as suas fases, ok, as fases do portlet, eles têm um método, e o método da fase init é o próprio init, ok, que é executado apenas uma vez, e aí você pode adicionar alguma coisa que você achar no back-end que for necessário. Depois disso vem a parte do render, que é a parte em que que ela gera mesmo o fragmento HTML, tipo onde fica a parte visual que você vai ver, e é representado pelo método render, que por sua vez eles aí têm os seus objetos. Como a gente está trabalhando diretamente com portlet, os portlets elas usam na verdade páginas JSP, ok? Então você, por exemplo, no portlet ao criar, você pode ter ficheiros XML, que no caso acabam sendo o WebXML, que é o próprio de uma aplicação web Java, e você tem o portlet, que é XML, também acaba tendo as configurações do XML, ok? E você depois tem as classes dos portlets, seja lá interface, seja lá uma interface abstrata ou uma classe abstrata, por exemplo, uma interface que você tem lá é o portlet, ok? É uma interface, e tens aí outras classes abstratas que a gente vai ver. E também tem ficheiros XML, ou ficheiros JSP, ok? Que provavelmente eu vou ter que falar mais à frente, ok, pessoal? Então, a gente a trabalhar com essas páginas, a gente usa o JSP para poder criar as páginas, ok? E essas páginas, por sua vez, vão ser convertidas, que eu não vou entrar talvez em detalhe para não deixar o pessoal aí em confusão, ok? Mas vou pausar ainda um pouquinho aqui para não deixar o pessoal em confusão, porque para quem conhece um pouco sobre as páginas JSP, ok? Que é as páginas Java Services Page, sabe que as páginas JSP elas são convertidas ou transformadas em servlet. Por quê? Porque a gente está usando um servidor, ok, da especificação Enterprise Editions, e esses servidores executam ou eles têm um container de servlet, um container que executa um servlet. Então, se ele tem um container que executa servlet e a gente tem uma página JSP, ele não vai executar a página JSP, ele vai executar o servlet. O que ele faz? Converta páginas JSP em servlet, ok? Então, existem alguns objetos, por que eu estou a dizer isso? Existem alguns objetos implícitos nessas páginas JSP, e um desses objetos que a gente vai ver depois é o render requester e o render response. Para quê? Para que a gente consiga fazer alterações nas suas URLs, ok? Então, existem formas de você modificar a URL de renderização e vincular essa URL com um link ou com um botão, para que quando você clica nesse botão, ele volta de novo na fase de renderização, que é na fase
em que ele vai ter que carregar o fragmento HTML. A gente tem aqui embaixo, por exemplo, um portlet. Esse portlet aí, ele recebe o render URL e uma variável. A gente pode dar qualquer nome que quiser na variável. E depois ele tem um parâmetro onde vai passar o nome do parâmetro e o valor que a gente deseja, ok? E depois aqui eu tenho um link, que é um anchor, ok? Um link, e ele recebe uma referência. Como referência, ele recebe o valor ou a variável do portlet render URL. Então, o portlet render URL é passado aqui na referência. E aqui a referência ela recebe como que? Como se fosse uma expressão. Porque aqui quando se fala em... Quando se fala, por exemplo, quando se fala em JSP, você tem lá as partes de expressão, tem as partes de scriptlet, tem as partes de directive. Isso talvez o pessoal, alguns talvez não fazem muito bem ideia, mas podem dar uma pesquisada aí sobre como as páginas servlets podem ser modificadas, ou você pode escrever aí código Java dentro das páginas servlet, ok pessoal? E aqui mostra já no front-end onde tem lá um hello from contact 1, alterar, e se você clica no botão, ela vai alterar praticamente o background do texto aí para ok pessoal? Então é mais ou menos isso. Acho que ficou meio que enrolado, mas para facilitar eu vou mostrar isso na prática. A gente vai ver isso na prática para poder ficar um pouquinho mais claro, e acredito que talvez a explicação que eu dei ficou meio que enrolado para o pessoal, mas se o pessoal quiser pode voltar e tentar perceber um pouquinho daquilo que eu estava a tentar passar. O ponto é, nós estamos a falar da segunda fase, que é a fase de renderização, e ela tem o método render, e que por sua vez ela acaba tendo dois métodos, que é o render request e o render parâmetro, que acabam sendo ligados diretamente, ok, com uma forma de você renderizar ou voltar a repetir de novo essa fase de renderização usando aqui o portlet render, e podem estar vinculados a um botão ou a um link, ok pessoal? Era mais ou menos esse conceito básico na fase de render. Já a fase de ação, que é a fase do action, acaba tendo a mesma ideia que o render, mas ela é direcionada para formulários, tipo quando o usuário clica no formulário, esse formulário tem que estar vinculado com um botão ou com um evento. E muitas das vezes no action, ok, na fase de ação, você pode chamar um evento, ok, pode chamar um evento por detrás. E aí tem o método process action, que a gente vai ver quando, por exemplo, nós esquecemos de implementar ou fazer a implementação desse process action, ele vai gerar aí um erro que não existe essa implementação do process action disponível e vai dar um erro. Então, por exemplo, temos aqui esse código em que eu tenho uma URL de ação e tenho um nome, um render, que é o MVC command name, que a gente vai ver depois na prática quando a gente estiver a fazer. E aqui tem um valor, ok? Esse valor que está aqui. Essa variável eu chamei aqui nesse cara, por quê? Porque eu tive que usar aqui a expressão, ok? Assim do jeito que está, assim o JavaScript, o JSP vai entender que é uma expressão, que é o valor de uma variável, e ele passa aqui o valor dessa variável. Quando ele passa, ele chama esse nome que está aqui, e isso vai lá na classe, a gente vai ver mais detalhado, e na classe vai executar a implementação que pertence a ele, ok? A ideia aqui é que quando você seleciona uma das opções, seja amarelo, seja o azul, ele passa depois de você clicar no botão submit. Então a gente vai ter minimamente esse front-end que a gente vai fazer para conhecer um pouquinho do portlet, ok pessoal? É um conceito novo para algumas pessoas, se tiver aí com dúvida é muito normal, mas à medida que você vai se familiarizando, você vai começar a perceber melhor esses conceitos, ok pessoal? Vou avançar um pouquinho e temos aqui a parte de event. Os eventos, na verdade, permitem com que portlets consigam se comunicar, e muitas das vezes é chamado de Interportlet Communications, ok? Então você pode permitir que um evento envia, ok, um objeto para diferentes portlets, e esses portlets diferentes portlets conseguem ouvir e dar tratamento ou fazer o que eles quiserem. Por exemplo, eu posso fazer com que, por exemplo, quando alguém loga no meu sistema, ao logar, se ele logou, eu consigo pegar a data do sistema em que ele logou e registrar no meu sistema a hora que ele logou, ok pessoal? Então aí eu posso aplicar um evento para algum tipo de finalidade que eu quiser notificar alguém, quiser fazer algum outro tipo de ação, que isso acontece, ok pessoal? Posso fazer isso muito bem, ok pessoal? Vai depender muito do que. E outra coisa que eu estava a esquecer, por exemplo, quando você chama um render,
normalmente, se você na tua página tem mais de um portlet, tens 3, 4, 5 portlets, que a gente vai ver, pode adicionar vários, automaticamente todos os portlets daquela página vão fazer uma atualização. Então, se eu chamar um render, todas as páginas vão fazer um render. Se eu chamar um action, depois da ação executar, todos os outros portlets também vão fazer uma renderização para atualizar. Se a mesma coisa acontecer com o event, se eu fazer alguma coisa, vai fazer o event, depois vai fazer o quê? Vai renderizar todas as páginas. Então, as fases do render, as fases da ação, do action e do event, normalmente fazem com que todo o portlet na página seja renderizado. Então, qualquer coisa que acontece no render, no actions, no event, eles automaticamente renderizam os outros portlets. Tem um portlet A, B e C. Se eu mexer no A, o B também vai atualizar, o C vai atualizar e assim sucessivamente, ok, pessoal? Então esse conceito é bem importante porque ela também acaba saindo na certificação, acho. Sei lá. Ok? E temos a fase do resource. A fase do resource normalmente é o quê? O resource é uma fase independente, ela não tem muito a ver com os outros portlets, tipo que a gente acabou de mencionar agora, porque ele usa requisições Ajax. Normalmente é usada para autocomplete, para atualizações em que não é necessário você atualizar uma página ou para executar alguma funcionalidade por detrás tipo uma operação no background, ok, pessoal? Ou carregamento de alguma coisa aí, tipo quando você está baixando no Facebook e começa a aparecer aí a carregar as informações sem ter que fazer um refresh. Então, essa é a fase do render, não tem muito a ver ou não precisa ter que atualizar os outros portlets, ok, pessoal? E por fim, temos a fase do destroy, da destruição, que é quando você desinstala o portlet ou você tira o portlet do container. Essa aqui é a parte final do portlet, ok, pessoal? Então, era isso que eu queria apresentar como resumo do portlet, ok? Espero que o pessoal tenha conseguido perceber o que é o portlet. A gente viu que o portlet é mais ou menos um fragmento web que permite gerar aí, é mais ou menos um componente web que permite gerar fragmentos HTML e tem 6 ciclos de vida. Tem o init, o render, o actions, event, o resource e o resource services e o destroy, ok, pessoal? Agora vamos ver na prática como realmente podemos criar o nosso portlet já com a mão na massa, ok, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, eu já tenho aqui aberto o meu Live Studio, ok, pessoal? Tenho aqui o meu Live Studio. Quem não tem o Live Studio, eu vou deixar aí o link, eu vou deixar umas videoaulas que eu já tenho passado aí para o pessoal de como instalar o portlet ou o Live Develop Studio, e a gente vai criar o nosso projeto para começar assim a desenvolver o nosso próprio portlet, ok, pessoal? Então vou criar primeiramente um workspace. Eu não tenho nada aqui, vou criar um workspace. E para criar um workspace basta clicar aqui à direita. Eu já expliquei, pessoal, o workspace mais ou menos é um local de trabalho do Liferay que acaba trazendo ferramentas e plugins para facilitar o desenvolvimento de aplicações em Liferay, ok, pessoal? Então o workspace é mais ou menos isso, uma ferramenta ou um plugin ou um espaço de trabalho que acaba trazendo ferramentas e plugins para poder facilitar. Eu vou clicar aqui em Liferay Workspace Project, como também posso fazer em linhas de comando, ok, pessoal? Se eu quiser fazer em linhas de comando, tenho que ir até onde está o projeto, onde está a pasta. No caso eu estou aqui em Liferay Workspace, e a partir daqui eu posso fazer um blind, ok, init, e aqui vou definir a versão. No caso, se eu quiser, por exemplo, vou definir uma versão 7, vou dizer que é a versão 7.3, ok? E aqui eu vou escrever o tipo de projeto, tipo eu vou escrever treinamento, por exemplo, treinamento, vai ser o nome do meu workspace. E se eu quiser, por exemplo, um tipo de gerenciador de projeto, um building type diferente, eu posso vir aqui depois da versão do projeto, meter aqui um B de building, ok? E escrever, por exemplo, o Maven, que é o outro tipo que está disponível. Nesse caso, eu assim acabo criando o meu workspace, ok, pessoal? Essa é a forma que a gente vai usar para criar workspace a partir da linha de comando. Mas eu vou usar a parte gráfica, que acaba sendo muito mais amigável no caso. E vamos partir. Vou criar aqui, vou chamar de treinamento, ok, pessoal? Então esse é o nome do meu workspace. Eu vou meter a versão 7.3 e vou dar um finalizar, ok, pessoal? Nesse momento ele está aí a criar o Liferay Workspace Project, ok? E vamos aguardar um pouquinho. Ele acabou criando, está aqui a carregar. Deixa eu dar uma olhada. Ok, está aí a carregar. Ok, pessoal, desculpa aí o barulho em volta. Simplesmente estou aqui só fazer um teste básico com o pessoal, então não está tão católico nesse caso. Ok, pessoal, então eu tenho o projeto criado,
ok? Para criar um módulo, no caso, a gente basta vir aqui no projeto, clicar à direita e vir aqui em Liferay Model Project. Eu posso também fazer a criação do projeto a criação do módulo a partir daqui. Se eu quiser criar o módulo a partir daqui, posso fazer, por exemplo, um CD treinamento, estou dentro da pasta, e aqui para criar eu faço um Blade Create, ok? E aqui vou mencionar, por exemplo, o template. Eu vou dizer, por exemplo, o template é T, que é para template, e vou mencionar o template que eu vou usar em VC-portlet. Ok, pessoal, esse é o template que a gente está usando. Fora desse, existem muitos outros templates. Aqui eu vou mencionar o pacote, que é o P, representa o pacote. E aqui eu vou pôr com.liferay, ok, ponto treinamento, ok, ponto, por exemplo, contato, uma coisa assim, pode ser, ok? E depois aqui eu posso pôr o componente, que nesse caso é o C, e vou escrever o componente. Componente vai ser contato, por exemplo, ok, contato portlet, ok? E depois do contato eu vou dar o nome realmente do portlet. Então vou dizer, por exemplo, contato portlet, ok? Por exemplo, vai ser o nome do próprio portlet em questão. Então essa é a forma que a gente vai usar para poder criar o nosso próprio portlet. Posso vir aqui e fazer a mesma coisa na parte gráfica. Então vou clicar à direita, vou em novo, clico em Liferay Model Project. E aqui vou criar o projeto, então vou chamar de contato portlet, por exemplo, ok? E aqui vou deixar o template MVC, vou dar um next, vou dar o nome do componente, que era o C, no caso vai ser contato portlet, por exemplo, ok? E aqui eu vou chamar de com.liferay ponto treinamento ponto contato, ok, ponto, por exemplo, web, ok, pode ficar assim. E aqui vou dar um terminar, um finalizar, ok, pessoal? E aí a gente acaba tendo o nosso portlet está a ser gerado, está a ser criado, ok, pessoal? Temos aqui o nosso portlet criado, ok, pessoal? Então esse aqui é o nosso portlet, acabou sendo criado, ele acaba trazendo dois pacotes, ok, a constante e o portlet, que normalmente aqui aparece só uma chave, que é uma constante, e aqui aparece o próprio ficheiro em si, ok, pessoal? Deixa eu dar um clique lá em portlet, ok? No Liferay, se fosse para criar o projeto portlet fora do Liferay, você tem que criar um ficheiro XML, e dentro do ficheiro XML você vai definir as propriedades. O Liferay usa essas propriedades, definição das propriedades dentro do component. Você pode definir as propriedades do portlet no próprio component do Liferay. No caso, a gente consegue, essa parte que aparece aqui são as propriedades do portlet, que a gente vai tentar entender depois. Eu vou indo explicar cada um, ok, pessoal? Então na primeira fase, o que a gente vai fazer? Por exemplo, se eu ver aqui em Resource, a gente consegue ver aqui em Resource você tem as classes JSP, e vamos tentar inicializar com um servidor para ver o que vai apresentar nesse portlet. Então vou clicar aqui em servidor